Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Aleluia. Filipenses, capítulo 1, verso de número 16. Aleluia. A palavra de Deus diz assim. Verso 15 e 16, para nós entendermos. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é as boas novas de salvação. É as boas novas ao qual nós estávamos perdidos, estávamos mortos como Lázaro, sem Deus, sem esperança alguma. Então Cristo vem à terra para nos ressuscitar novamente para Deus, para nos dar a vida eterna, a salvação. Este é o Evangelho de Jesus. As boas novas, estávamos perdidos, mortos, inimigos de Deus, mas Cristo veio à terra para nos fazer novamente amigos de Deus. Ele que era rico, se fez pobre para nos enriquecer. Ele que era Deus, se fez carne para nos fazer um novo espírito, uma nova criatura para Deus. Ele que era grande, se fez pequeno para nos transformar em grandes homens e mulheres de Deus. Ele que era filho de Deus, veio à terra, se tornando também filho do homem, para fazer os filhos dos homens serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, como diz João capítulo 1. Ele que era o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, desce até a terra para nos salvar dos nossos pecados. Ele se fez pecado para nos fazer livres do pecado. Ele se fez condenado, maldito na cruz, para nos fazer abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Este é o Evangelho de Jesus, que Cristo morreu por nós. E quanto ao Evangelho, nós vemos nesse texto que há várias ordens. Marcos 16, 15 diz que devemos pregar o Evangelho. A palavra de Deus também diz que devemos crer no Evangelho. A palavra de Deus diz que devemos ouvir o Evangelho, abraçar o Evangelho. E a palavra de Deus também diz, nesse texto em apreço, que devemos defender o Evangelho. Queridos, Paulo está dizendo aqui, eu fui colocado para a defesa do Evangelho. Por que defesa? Porque o Evangelho estava sendo atacado. Atacado por quê? Atacado pelo quê? Atacado pelo inimigo das nossas almas. Atacado pelas mentiras desse mundo. O Evangelho hoje não é diferente. Deus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a defenderem o Evangelho, a defenderem a verdade. Martinho Lutero disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: a paz, se possível, com todos, mas a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, eu vou manter com todos, mas a verdade do Evangelho a qualquer preço. John Bunyan disse assim: eu prefiro estar na cadeia e que cresça em mim musgo na prisão, que eu apodreça na prisão. Eu prefiro apodrecer na prisão do que desobedecer a palavra de Deus. Meu Deus. Lutero também disse assim: a verdade de Deus, a verdade do Evangelho está acima da unidade, está acima da união. A defesa do Evangelho. Muitos não defendem mais o Evangelho. Lá em Judas, no 3º versículo diz: exorto os irmãos a batalharem pela fé que uma vez foi dada. A defenderem, a batalharem pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Então Paulo era um defensor do Evangelho. Ele diz em Gálatas: mesmo que eu mesmo, um anjo, desça do céu, pregue outro Evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Ou seja, ele defendia o Evangelho. E por que Deus precisa de homens
que não somente preguem o Evangelho, que não somente creiam no Evangelho, mas que também o defendam, porque hoje o Evangelho está violentamente sendo atacado pelas heresias, pelo falso Evangelho, pelo Evangelho, por tantos outros Evangelhos que têm sido pregados por aí afora. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho que promete muito para os crentes, mas que não exige nada dos crentes. Há muitos evangelhos, pregações, que não tem nada de conteúdo evangélico, não tem nada de conteúdo que ensina-nos Jesus Cristo. São evangelhos que estão fadados somente a agradar o homem, a agradar a natureza humana, a cobiça do homem de ter dinheiro, de ter carro, de ter casa, de ter tantas coisas. Este é o outro Evangelho. E porque Deus nos permite estar aqui nessa noite e estar nessa terra? Para nós defendermos o verdadeiro Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O falso Evangelho que ele diz hoje: aceitem a Jesus nos seus corações. Vocês serão felizes. Deus abençoará seus casamentos, dará a vocês saúde, um bom cavalo, vocês não terão dificuldades, não terão problemas. Deus vai realizar todos os seus sonhos. Aonde está, irmãos, este Evangelho na Bíblia? Primeiramente, Deus não tem sonhos. Quem tem sonho é o homem. Deus não tem sonho. Sonho é algo que eu tenho na minha mente, mas talvez eu não possa executar, talvez eu não possa cumprir. Deus não, tudo que Ele planeja na sua mente, tudo que Ele almeja, Ele cumpre, Ele faz. Ele não precisa sonhar, Ele somente executa. Então, esses evangelhos que têm sido pregados por esse mundo afora, não é o Evangelho de Jesus. É o falso Evangelho. É o Evangelho que agrada o coração do homem. Quem disse, meus irmãos, que Cristo veio para agradar o homem, que Cristo veio para agradar o nosso coração? Pois a própria Bíblia diz que o nosso coração ele é mau. Dele saem os adultérios, a prostituição, a avareza, os homicídios. Jeremias diz mais além: enganoso é o coração, e mau, e perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece a maldade que existe dentro do coração do homem. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer assim para os pais, para pais, hein? Não é para desconhecidos. Ele fala assim para os pais: vocês que são pais e mães, vocês que são maus, vocês dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito àqueles que pedirem. Então Cristo chama o homem de mau. Por quê? Porque lá em Gênesis o homem caiu, Adão e Eva caiu. O pecado então entrou no mundo. E uma vez o pecado entrando no mundo, toda a raça humana está decaída, sem a graça de Deus, destituídos. Como diz Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, como o Evangelho pode prometer que Deus vai fazer as coisas que a humanidade caída quer? Se fosse assim, esse mundo já estaria destruído. Se Deus fizesse tudo o que o meu coração carnal quer, não precisa fazer mais de ninguém aqui. Esse mundo já estaria destruído. Se Deus fizesse o que o seu coração carnal quer, o mundo inteiro já estaria destruído, porque o nosso coração, ele é egoísta, ele é interesseiro, ele procura seus próprios interesses. É isso que Paulo está dizendo aqui. Muitos pregam a Jesus por vários interesses, por inveja, por porfia, por causa de dinheiro, de avareza, mas eu prego e eu sou defensor do Evangelho. Então, o que o Evangelho veio fazer? O que Jesus veio fazer com o homem caído? O que ele veio fazer? Ele veio ressuscitá-lo, dar a ele uma nova vida. Pois a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E existem dois tipos de morte, como foi falado de Lázaro hoje. Aqueles que estão mortos em pecado, ou seja, estão na prática do pecado e estão mortos, e o outro tipo que é o cristão. Ele está morto para o pecado, ele vive para Deus. É isso que o Evangelho veio fazer. É essa ficha que muitas das vezes não cai na mente das pessoas. Por mais que pregamos, por mais que falamos, parece que é como as parábolas. Eles não entendem, não conseguem ouvir, crer com o coração e se converter. Parece
que os olhos estão vendados, há uma cegueira espiritual nos olhos. Eles não conseguem entender, e como disse Mateus capítulo 1, ele lhes dará um nome, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo, não do inferno, mas dos seus pecados. Cristo veio à terra para nos salvar dos nossos pecados. Cristo veio à terra para catar eu e você, pessoas fadadas à condenação, destituídos da glória de Deus, rebelados contra Deus. Cristo veio para nos catar, nos amassar, nos triturar, nos matar, literalmente, e fazer de nós uma nova criatura. É igual ele disse a Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos era um homem, para a sociedade, era um homem bom, um homem que guardava a lei, um homem que era irrepreensível, um homem que era elogiado por todos, um fariseu, doutor da lei. Ele chega até Jesus achando que Jesus, pelo cargo que ele tinha em Israel, pela posição elevada que ele tinha, que Jesus ia deixar um negócio light para ele. Jesus falou assim para ele: olha, Nicodemos, você pode ser o que você quiser, doutor da lei, guardar os mandamentos. Uma coisa eu te digo, Nicodemos: se você confiar na sua bondade, você não vai para o reino dos céus. Só vai para o reino dos céus aquele que nascer de novo da água e do Espírito. Por quê? Porque aquele que nasce na carne é carne. E Romanos diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Ou seja, a nossa natureza corrupta não pode entrar no reino dos céus. O pecado não pode entrar no reino dos céus. Então o que Deus precisou fazer? Deus precisou enviar o seu Filho à terra para pagar o nosso pecado e para nos transformar em luz, nos transformar em sal da terra, nos transformar em geração santa, em sacerdócio real, em nova criatura, em crianças, porque delas é o reino de Deus, é o reino dos céus. Esse é o Evangelho. Cristo não veio somente para mudar algumas coisas na nossa vida. Cristo veio para nos transformar da água para o vinho, nos transformar de novo, nos regenerarmos. Deus teve mais trabalho para nos salvar do que para criar os céus e a terra. Os irmãos sabiam disso? Deus teve mais trabalho para salvar eu, para salvar o irmão, para salvar todos aqui, do que para criar os céus e a terra. Por quê? Porque os céus e a terra ele criou do nada. Do nada ele disse: haja luz, houve luz, e ele criou. Ele criou, ele fez. Mas e o homem? Como que ele fez para salvar o homem? Qual foi o preço da salvação do homem? Foi seu Filho Jesus Cristo. E o que mais ele fez? Ele teve que pegar uma massa corrompida, eu e você, nosso corpo de pecado, transformar num corpo santo e mantê-lo em santidade até a vinda de Jesus. Esse é o grande milagre. Leonardo Rafael disse que o milagre do Evangelho é Deus pegar o homem imundo no mundo impuro, tirá-lo desse mundo impuro, santificá-lo, depois deixar ele nesse mundo de novo, mantendo ele em santidade, em crescimento de arrependimento, de santidade, de amor a Deus. Esse é o milagre do Evangelho. Deus nos tira do mundo, nos traz da igreja, nos salva, nos regenera pelo teu Espírito Santo que convence o homem do pecado. Depois disso feito, nos coloca de volta nesse mundo para ser seus soldados e nos manter em santidade. Como disse Paulo: aquele que começou a boa obra em vocês, a vai completar. Então, a regeneração é só o começo. Ele vai completar. E como ele vai completar? Nos santificando cada vez mais, nos preparando para estar diante dele um dia. Pois Paulo disse que o Espírito Santo está preparando para Cristo a igreja que é a sua noiva, uma virgem pura, santa, sem mácula, um povo zeloso, especial, de boas obras. E tem muitas mais outras características que eu poderia falar. Esse é o Evangelho. Cristo veio ao mundo para salvar-nos de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa rebelião contra Deus. Porque muitos só botaram a culpa no Satanás, no diabo, mas se esquece que o diabo não força ninguém a pecar. Nós pecamos porque já está dentro de nós. O diabo só vai dar um impulso, só vai mostrar a tentação, mas quem vai lá
Pecado somos nós, irmão, com nossas pernas, com nossos desejos. Por quê? Porque isso já está em nós. Já é a nossa natureza. Assim como é da natureza de um porco rolar no lamaçal. É a natureza dele. Não tem como você falar para o porco, não role nesse lamaçal. Ele vai rolar nesse lamaçal. Assim como o cão, ele vai lá e come aquele vômito, aquela festa, porque os cães têm esse costume de rolar na festa. Porque é da natureza dele. Afirmam espiritualmente, é da natureza do homem o pecado. Por isso você não pode muitas vezes querer condenar e julgar aquele que está lá fora no mundo. Porque é da natureza dele matar, roubar, é da natureza dele fornicar, adulterar, prostituir, usar drogas, é da natureza dele. E o único que pode salvar ele? O Evangelho de Jesus. A pregação do Evangelho de Jesus. O único que pode catar aquela massa corrupta e transformar ele numa nova criatura é o Espírito Santo de Deus. Somente ele. E eu não tenho outro método. E não existe outro método. O método de salvação é esse. Paulo diz em 1 Coríntios: aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Porque a palavra da cruz é loucura para quem perece. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. E penso eu e digo eu, poder de Deus maior do que ele exerceu na criação dos céus e da terra. É o poder de Deus para a salvação, para nos levar ao novo céu e a uma nova terra, onde o pecado já não habita mais, nem tampouco Satanás, mas somente a justiça, a santidade, o amor e a graça de Deus. Então, este é o Evangelho. Cristo veio à terra exatamente para isso, para transformarmos em uma nova criatura, para nascermos de novo, literalmente, para nascermos da água e do Espírito. O Evangelho do Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso Jesus diz: aqueles que creem em mim, mesmo que estejam mortos, estarão vivos, não verão a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. A vida verdadeira somente está em Jesus, está no seu Evangelho, nas suas boas novas. O Evangelho também diz, por isso precisamos defender o Evangelho hoje, na nossa geração. O que o Evangelho diz? O que Jesus diz? Não ajunteis tesouros na terra. É o que Jesus ensinou. Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leia lá. Não ajunteis, porque aonde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Jesus nos ensinou isso. Que nós não devemos viver uma vida somente pensando em adquirir, em comprar, em aumentar e ajuntar bens materiais, casas, carros, só no dinheiro, só na prosperidade. Esse é o Evangelho de Jesus genuíno. Agora você liga a sua TV na sua casa e assiste os evangelistas, pastores, apóstolos, missionários, que estão pregando muitas das vezes. O que eles estão incentivando o povo a ter? Eles estão pregando salvação, eles estão pregando Cristo crucificado, que é loucura para o mundo, que é escândalo, porque o mundo busca sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo e este crucificado, ou eles estão pregando uma mensagem que vai atender o coração codicioso do homem. Porque o nosso coração é assim, irmão. Se eu disser para você que a minha carne não quer ser rica, é mentira. Mas o que eu tenho que fazer com a minha carne? Eu tenho que mortificá-la. Eu tenho que mortificar os desejos da carne para andar em espírito, na nova criatura. Andar conforme Deus nos ensina no Evangelho. Por isso Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem muita gente que acha Deus é um Deus carrasco. Como Deus é um Deus egoísta, ele só pensa nele. Como ele pode dizer para mim que eu não posso fazer nenhuma das minhas vontades, eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz para seguir a vontade dele? Esse é um Deus ruim, um Deus que só pensa nele. Muitos pensam assim. Mas isso, irmãos, não é prova da dureza do Evangelho. É prova da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando Deus diz negue-se a si mesmo, Deus sabe, irmãos, que a nossa vontade vai nos conduzir ao inferno, à destruição, a quebrar a cara, à derrota, como diz Salomão, há caminho para o homem que parece direito aos seus olhos,
mas o final é a morte. Então Deus sabe que o caminho que o homem escolhe para ele mesmo é a morte. Por isso Deus está falando, se vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmos. Neguem a sua vontade e façam a minha vontade. É uma prova da misericórdia e do amor de Deus. Por quê? Porque eu negando a minha vontade para fazer a vontade dele, a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O versículo diz assim: não vos conformeis com este mundo, não se amoldem, não façam a vontade desse mundo, mas sejam transformados a vossa mente pela palavra de Deus. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que acontece? O falso evangelho, ele promete às pessoas que elas podem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e podem também experimentar o mundo. Não tem isso no evangelho. Há os filhos de Deus, irmãos. Amém? Há também os filhos do mundo. E há os hipócritas, que querem ser os dois. Querem ser filhos de Deus e filhos do mundo. E não existe meio termo. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos da desobediência. Os hipócritas querem ser os dois. Eles querem ser filhos de Deus e querem ser filhos deste mundo também. É como os fariseus. Querem Deus, mas querem a glória desse mundo. A glória uns dos outros. Então nós precisamos voltar ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Em defesa do Evangelho. Em defesa da mensagem apostólica dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Ao ensino das Escrituras do Novo Testamento. Nessa era de modernidade. Nessa era em que todos procuram Deus para satisfazer os seus interesses pessoais, nós devemos procurar Deus para negar a nós mesmos e fazer a vontade dele. E quer um conselho? A vontade dele é muito melhor do que a minha e a sua. Se a juntar toda a nossa vontade aqui, do mundo inteiro, não dá nem para se comparar com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a nossa vontade, infelizmente, só não vai nos conduzir ao caminho errado. Isso é prova porque Jesus veio. Porque todos pecaram. Todos andaram segundo a sua vontade. E foram destituídos da glória de Deus. Mas quando Cristo veio à terra, ele veio para salvar e buscar e resgatar aqueles que estavam perdidos. Seguindo seus próprios caminhos, seus próprios conselhos, seus próprios corações. Eu tenho muito medo das pessoas que dizem, eu sigo o meu coração. O pastor já ouviu, eu tenho visto essa frase muitas vezes, o irmão também. Eu sigo o meu coração. Eu tenho muito medo de pessoas que seguem o seu coração. Porque, infelizmente, no coração seu, ele é enganoso. O que temos que seguir, então? A palavra de Deus, o Evangelho, a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Se você não negar a si mesmo o seu coração, você pode ser enganado por Satanás e pelo seu próprio coração. Mas quem nega a si mesmo, toma a cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, nega a si mesmo e segue a Cristo, este não é enganado, este passou da morte para a vida, este é mais do que vencedor, este não há nenhuma condenação, este é salvo, este vai ter um novo nome, vai estar na nova cidade, Jerusalém, que descerá do céu, este terá uma pedrinha branca com o nome escrito, este andará vestido de branco, junto com Cristo no céu. Por quê? Porque está fazendo a vontade de Deus. Seria ruim, já pensou? A pessoa nunca nessa terra quis se submeter à vontade de Deus e ir para o céu, parece ser o inferno, porque se ela não quis na terra se submeter a Deus, e no céu todos estarão eternamente submissos a Deus, sujeitos a Deus. Então seria injusto para ela ir para o céu. Deus faria uma injustiça em levar uma pessoa dessa para o céu, porque na terra ela nunca quis Deus, nunca amou a Deus de verdade, sempre quis as bênçãos de Deus, os favores de Deus, mas não Deus de favores das bênçãos. Então seria injusto Deus levar essa pessoa no céu para passar a eternidade inteira do lado dela. É a mesma coisa que eu não gostar do pastor Josué e depois querer morar o resto da minha vida com ele. É a mesma coisa com Deus. Então o inferno nada mais é do que Deus vai dar o que as pessoas querem. Vocês querem viver longe da minha lei? Longe do meu amor? Não querem se submeter a mim? O inferno vai ser isso. Lá vocês vão estar livres da minha lei, livres do meu amor, livres dos meus mandamentos. Lá vocês viverão eternamente e agonizarão seus próprios desejos e caminhos. Por isso o inferno existe. Lá
só está aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Pois a Bíblia diz em Salmos que o inferno está cheio de pessoas que se esquecem de Deus e não querem estar diante da sua palavra. Então, nós precisamos se submeter a Deus, se submeter a Cristo, nascer de novo e andar na palavra de Deus. Porque só vai estar no céu quem está sujeito a Deus. Quem Deus operou na vida dele pela graça, pelo Espírito, a salvação, esse estará disposto eternamente. Essa terra, irmãos, é uma preparação para o céu. Aqui Deus está nos preparando para a nossa verdadeira morada, para a nossa verdadeira paz. Paz que será de adoração, submissão, amor e devoção total à pessoa de Cristo. Lá, eu não vou ser glorificado nem você. Só Ele vai ser glorificado. Então, o crente que não aprender aqui na terra, que só o nome dele tem que ser glorificado, que só Ele tem que ser buscado, dificilmente esse vai conseguir estar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é exatamente isso. É Deus reinando, ser o Senhor, exaltá-lo no trono para sempre. O inferno será a punição merecida, né? A pessoa não quis sair de Deus nesse mundo. Não quis submeter a Deus. Imagine se uma pessoa dessa vai para o céu e tem que o resto da eternidade se submeter a um Deus a qual aqui na terra ela odiava, ela não gostava, ela não queria se submeter, então seria uma injustiça essa pessoa estar no céu. No céu só estarão aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Também vamos se colocar em pé, fazer uma oração nesta noite. Estamos aqui pela defesa do Evangelho. Há muitos evangelhos sendo pregados por aí. Poderia falar de vários. O Evangelho humanista, que coloca o homem no centro e não Cristo, que faz o homem ser mais valioso do que Cristo. É o Evangelho humanista, que coloca o homem no topo, o homem no centro do universo. É chamado também pelos estudiosos de egocentrismo, aquele que crê que ele é o centro do universo, que ele é o cara, que ele, sem ele, nada acontece. Não, irmãos. O Evangelho não é egocêntrico, é cristocêntrico. Cristo está no centro. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E é tão impossível para nós que só Deus pode fazê-lo. E Ele fez, não para a glória do homem, para a sua própria glória. Amém? Nós temos um valor para Deus. Mas se Deus tivesse que escolher entre Cristo e nós, Deus escolhe Cristo. Amém? Porque Ele sim é valioso, é a pérola de grande valor, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Então abraça o Evangelho da cruz, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, porque essa é a mensagem de salvação para a nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa palavra. Para isso fomos colocados nessa terra, para a defesa do Evangelho genuíno. Para isso tu nos revestiste com a armadura de Deus, para podermos estar firmes contra as ciladas malignas, satânicas, dos demônios que estão agindo nesses últimos dias, meu Deus, para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, os eleitos do Senhor. Mas nesta hora, nos reveste da tua verdade, da tua armadura, nos capacita com a tua palavra, porque o obreiro é aquele que maneja bem a palavra da verdade, a espada de dois gumes, a espada do Espírito. Por isso, nos ajuda nesta hora. Este é o Evangelho da glória de Deus. Este é o Evangelho que muitos não entendiam, e até mesmo na época de Paulo não entenderam, por isso perseguiram o próprio apóstolo Paulo por pregar o Evangelho de salvação, Senhor. Por isso nós te pedimos a graça e o poder para continuar esse chamado de pregar o Evangelho, meu Deus, de crer no Evangelho para a conservação da nossa alma e também de defender o Evangelho para a glória de Deus. Porque ainda que eu mesmo, ou o pastor Josué, ou o nosso irmão, ou o anjo desça do céu até agora, e pregue outro Evangelho, além do que já está posto, ele que seja anátema, amaldiçoado, porque o Evangelho já está selado, já está todo ele escrito e revelado. Por isso nos ajuda tão somente a crer nele e não ir além do que está escrito e nem falsificar a mensagem do Evangelho, mas pregar essa fidelidade para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Nem querido.